Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica está completando 11 anos, agora em 2023. E nós estamos aqui com a série de lives comemorativas e com alguns convidados especiais para somarem conosco aqui nesse canal, nesse projeto, tá bom? Eu queria dar as boas-vindas ao pastor André Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por ter ah, nos oportunizado com a sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um privilégio poder participar nessa comemoração de 11 anos aí da exposição bíblica. Amém. Obrigado. Bom, eu queria apresentar o pastor André Carvalho de Oliveira, né? Ele é pastor no presbitério da Primeira Igreja Batista em Atibaia, diretor executivo da missão Pregue a Palavra, né? Uma missão muito nobre aqui no Brasil, com a sede em Atibaia também. Que tem treinado pregadores diversos, em diversas modalidades, né, de treinamento, seja pós-graduação, vários programas, né, conferências, palestras, enfim. Ele é mestre pelo programa em divindade da EPPIBA e doutorando pelo programa doutorado em divindade em ministério no Andrew Jumper. É casado com Simone, pai de Isabela e Helena. Muito bem. Bom, vocês que estão aí no canal, se puderem se inscrever no canal, ativar o sino para vocês receberem as notificações e deixar um like no vídeo aí também, se vocês gostaram do vídeo, claro. Se vocês gostarem do vídeo, é claro. E também divulguem esse vídeo, né? Bom, o tema que nós trabalharemos hoje é a teologia bíblica como método interpretativo e o reavivamento dos púlpitos brasileiros. Mas antes da gente entrar no tema, deixa eu fazer aqui o merchan de uma nova disciplina na Academia de Expositor com Ludgero Bonilha. Ludgero Bonilha, ele escreveu atualmente um livro sobre a adoração pública e sobre o problema que há nas igrejas brasileiras, não só nas brasileiras, mas igrejas no mundo inteiro que estão trabalhando na adoração pública com a pregação feminina, né? Então ele gravou conosco Pregação Feminina no Culto Público, né? Então tá lá no Academia do Expositor, mais uma disciplina para vocês que são assinantes. E eu queria divulgar também a nossa quarta conferência, que terá como tema Expondo o Evangelho Bíblico no contexto atual das novas hermenêuticas, 24 e 25 de novembro, com Dan Doriani, Thomas Neros, o Ludgero Bonilha, o Emílio Garófalo, Jonas Bragato e eu. Tá? 24 e 25 de novembro. Vai ter inscrições e os inscritos terão direito às transmissões. Vamos lá, então. A teologia bíblica como método interpretativo e o reavivamento dos púlpitos brasileiros. Pastor André, quando nós falamos em interpretação, nós estamos mexendo num campo muito minado, não é isso? E o campo muito minado. Existe aí uma história da hermenêutica que não é atual, né? É longa. Uhum. E, assim, o grande problema que a gente identifica hoje no meio evangélico é o que vai unir esse povo, né? Como nós conseguiremos unir esse povo, né? Em Uhum. torno de uma interpretação, por exemplo, né? Será que teria como isso acontecer? A partir de qual princípio básico e elementar nós poderíamos dizer, puxa,
eu consigo agora ter unidade com esse pastor, com essa igreja, com esse povo. É um princípio unificador, né? Aham. E essa é a provocação para a gente chegar no tema da teologia bíblica. E que provocação, hein? Bom, é uma pergunta bem ampla, né? Quando nós falamos de unidade interpretativa, certamente nós precisamos assumir um método, né, de interpretação das escrituras, uma hermenêutica. Não adianta se falar de unidade de interpretação quando você não tem uma submissão à autoridade e suficiência das escrituras como uma convicção de coração. Então, nós poderemos usar métodos hermenêuticos distintos e certamente perderemos o que a Bíblia propõe a ensinar e nos apontar como uma mensagem unificada, redentiva, transformadora, né? Então, a primeira coisa é ter um compromisso real com a autoridade e suficiência das Escrituras. A segunda é ter um método seguro de interpretação, né? E parece que a hermenêutica histórico-gramatical, ela é esse método seguro justamente por respeitar a autoridade e suficiência das escrituras, né? Ela se compromete com o sentido do texto, a mensagem que o autor bíblico tensionou buscar, e ao passo que ela faz isso dentro de um contexto, o contexto do próprio texto, que o texto foi inserido, para que então essa mensagem seja contextualizada e aplicada à nossa realidade. Então esse parece que é o melhor caminho quando nós pensamos em unidade, né? Seria difícil, pastor Michel, manter uma unidade interpretativa com pessoas que não se comprometem com essas convicções, porque senão você desloca a interpretação do texto e a sua autoridade para o intérprete e não para o próprio texto, né? E aí você tem várias interpretações e o negócio fica bem, bem complexo. Todavia, para chegar no nosso tema, fazer uma conexão com o nosso tema, a teologia bíblica ela é uma ferramenta e é uma forma que melhor combinaria com essa realidade de interpretação bíblica que se compromete o método histórico-gramatical. Por quê? Porque quando nós falamos de teologia bíblica, nós estamos preocupados com a narração e o desdobramento como a compreensão e o propósito daquela parte das escrituras com o todo, e não apenas com o que ela está dizendo necessariamente como aplicação direta, mas como aquela história ela se conecta ao todo das escrituras. Então, se nós estamos caminhando na mensagem que o autor original buscou tensionar para o povo de Deus dentro daquele contexto, é tarefa da teologia bíblica pegar essa mensagem e conectar com toda a história das escrituras e ampliar aquela pequena história dentro da progressão do que nós chamamos de metanarrativa, né? Então, a teologia bíblica ela se torna indispensável nesse processo interpretativo que gera essa unidade entre o povo de Deus. E isso é interessante, porque esse resgate da teologia bíblica nos últimos 50 anos, né? Ou seja, ela sai da mão dos liberais, né? Que, de certa forma, maltratou muito a teologia bíblica, né? Uhum. E agora ela é resgatada e os teóricos redentivos, né, da teologia redentiva, traz ela de volta para o prumo, né, da conexão com o ápice da redenção, né, na revelação progressiva. Uhum. Uhum. E quando a gente olha a quantidade de interpretações, seja no meio acadêmico, né,
ou no meio popular, por assim dizer, Uhum. a gente fica espantado, né, com a capacidade de desdobramentos interpretativos que leituras descomprometidas podem gerar. E o caminho para que a gente construa isso, porque o grande questionamento das pessoas, e inclusive de pessoas da nossa comunidade, das comunidades, até de comunidades reformadas, historicamente sólidas e tal, é sobre essa guerra de hermenêuticas, né? Que uma hora ou outra essas pessoas começam a questionar. Puxa, mas é só a gente que está certo? Ou só um grupinho de igrejas que está certo? Uhum. E, e eu respondi uma vez para o irmão, falei assim, olha, jamais nós poderíamos dizer isso, mas nós precisamos ter um critério. Se uma igreja ela é batista ou presbiteriana, ou uma igreja independente, ou ela tem o nome de comunidade, não importa, mas se ela tiver alguns requisitos centrais, nós conseguimos entender que é uma igreja séria, uma igreja bíblica e centrada no evangelho. O pastor André, esse trabalho de mostrar essa interpretação redentiva, como que a gente pode trabalhar nessa missão de revelar o Redentor para tantos pastores, tantas igrejas? Como é que a gente vai trabalhar nessa missão? Bom, nós temos o Jay Carson, ele elabora dentro da sua linha de pesquisa ao menos quatro abordagens, 4 níveis de estudos da teologia bíblica, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as abordagens dela, mas basicamente parte dos estudos da teologia bíblica é mostrar que a exegese de um texto deve estar conectada diretamente ao contexto literário e histórico da passagem, para então que você consiga buscar e discernir a intenção do autor para que isso seja aplicado. Então, via de regra, como que nós poderíamos resgatar um processo de uma teologia bíblica coerente, eficiente, conservadora e comprometida com as escrituras? Primeiro, entendendo que nós devemos fazer um trabalho de interpretação, exegese, respeitando gênero literário, contexto histórico e caminhando para a aplicação daquela passagem, daquele ensino, daquela porção das escrituras com a nossa realidade do dia a dia. Então, o que precisa hoje no nosso meio, todavia, é que os intérpretes eles aprendam a buscar um compromisso com a inteireza de todo o conselho de Deus, de todo o texto bíblico, não apenas com pequenas partes. Uhum. Eu acho que não foi só o liberalismo que depreciou muito a teologia bíblica, né? A igreja evangélica, por não aprender a ler a Bíblia corretamente, ela acabou depreciando demais a teologia bíblica. Nós fragmentamos a Bíblia em partes, nós focamos em preferências, né, de gêneros, principalmente no Novo Testamento. Nós não oferecemos ao nosso povo todo esse argumento, esse desenvolvimento histórico, para que então a gente perceba que a Bíblia tem uma unidade e essa unidade se concentra em mostrar a glória de Deus na criação, na queda, na redenção, na consumação, por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de sermão redentivo, quando nós falamos de exposição redentiva, sobretudo nós precisamos entender que nós temos um problema de método de leitura, de compreensão das escrituras, né? As nossas igrejas, elas são fragilizadas nesse aspecto. Nós fragmentamos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia por completo, né?
O Desmond Alexander, naquele livro dele, Dicionário de Teologia Bíblica, ele estabelece um propósito muito importante. Ele diz que todo desenvolvimento do drama redentivo acontece de Gênesis 3 até Apocalipse 20. Então você tem os primeiros pilares, Gênesis 1 a 3, estabelecendo a criação. Você tem Apocalipse 20 e 21 e 22 estabelecendo a nova criação, e todo o drama redentivo sendo desenvolvido dentro dessa perspectiva, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, né? De outra forma, não tem como você ler a Bíblia se você fragmentar isso e entender a sua unidade central, o seu plano redentivo, né? Então, a necessidade que intérpretes, pastores, líderes têm de aprender a ler a Bíblia como uma unidade de pensamento, como uma história, que é chamado de metanarrativa, né? Que é aquela perspectiva que unifica, aquele arco que unifica toda a escritura com seus temas, ideias principais sendo conectadas a ideias menores e desenvolvendo esse arco metanarrativo, né? Se não aprendemos a ler a Bíblia e ensinar a Bíblia para o nosso povo dessa forma, então não temos muito o que fazer, né? Não temos muito o que falar nem de sermão redentivo, porque a gente não vai conseguir compreender, pastor Michel, o que de fato a teologia bíblica ela se propõe a fazer dentro do seu escopo de trabalho como método e dentro do seu escopo de trabalho como princípio, né? Então, como método, ela quer fazer com que nós leiamos a palavra de Deus por completa, de Gênesis a Apocalipse. Como princípio, ela quer nos levar, nos apontar até o verdadeiro assunto das Escrituras, desenvolvido de Gênesis a Apocalipse, que é a pessoa, a obra de Jesus Cristo, né? Então, a ferramenta teologia bíblica, ela nos ajuda a enxergar isso, e ela nos ajuda a aplicar todo o conselho de Deus à nossa própria vida. Então, o desafio que nós temos não é só de treinar os pregadores, né? Acho que o Jay Packer, né, que ele vai falar que nós precisamos treinar os nossos os ouvintes a terem ouvidos expositivos, né? Porque às vezes os pregadores, quando falamos de pregadores expositivos, às vezes a gente identifica pregadores expositivos que estão sendo bem treinados. Enfim, existem aí no Brasil, tem aí alguns projetos interessantes, como Prega a Palavra e tudo, e outros projetos. Então, e o esforço que a gente tem que desprender para também treinar os ouvintes, no sentido de, o que me preocupa hoje, por exemplo, né, é uma coisa a pensar, a partir dessa fala do Jay Packer, né, dos ouvidos expositivos, de pensarmos conferências voltadas para os ouvintes. E as igrejas locais, logicamente, preparando estudos bíblicos sobre os ouvidos expositivos, o ouvido redentivo. E, bom, o que você pode me falar sobre isso aí? Eu concordo, né? Jay Packer é um gigante da teologia e, consequentemente, ele toca em um assunto que é pertinente para a nossa realidade, né? As nossas igrejas, elas não estão habituadas a ouvirem pregação expositiva. Elas não compreendem exatamente o que a palavra de Deus ela deseja produzir no ambiente coletivo de nossas reuniões, né? Eu penso que foi Mark Dever que falou que tudo que cantamos, oramos, praticamos, escutamos e vivemos na igreja deve vir exclusivamente da Bíblia. Esse é o aspecto que talvez o Jay Packer buscou levantar como questão, porque esse entendimento é um entendimento bíblico, correto. Paulo fala isso em Colossenses 3,16, né? Que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria e entendimento, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão no coração.
Em outras palavras, o compromisso do povo de Deus deveria ser diretamente com as Escrituras. E toda a nossa vida deveria girar em torno do que a palavra de Deus diz, né? Eu acho que é por isso que nós pregamos e ensinamos domingo após domingo, né? Tem um livro muito bom sobre a homilética que saiu pelo curso de edições Vida Nova do Hamish Richard. E o Hamish Richard diz algo muito importante ali, que faz coro com toda essa realidade do Packer, né? Nós devemos pregar para ensinar mentes, devemos pregar para que esse ensino informe o coração, né? Transforme o coração, informar mentes, transformar o coração, para que pessoas sejam modeladas à semelhança de Jesus Cristo. A teologia bíblica, ela trabalha, então, para que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela seja relevante, ela seja confiável para o povo de Deus, né? O povo de Deus não entende isso. Nós, muitas vezes, não entendemos a sua relevância, muitas vezes não entendemos a sua eficácia, né? A sua totalidade para as nossas vidas. Mas a teologia bíblica, ela trabalha para pegar essa natureza orgânica da revelação progressiva de Deus, seu plano redentor, mostrar como Deus atua na história e apresentar para nós a solução da condição que nós estávamos e também da aplicação dessa palavra à nossa vida, modelando o nosso caráter, a nossa conduta, os nossos passos, né? Então, a teologia bíblica, ela se compete a fazer essa realidade. Eu acho que o ponto que o Packer levanta é que o nosso povo não está habituado com sermão expositivo, os nossos pastores não são habilidosos em pregar expositivamente, né? Veja, é muito comum ouvir a seguinte expressão, né? A exposição bíblica é mais um método de pregação. E, na verdade, a exposição bíblica diz respeito a conteúdo, não diz respeito a método, né? Expor é uma palavra usada, inclusive, em Atos dos Apóstolos, né? Tirar das Escrituras, apresentar o conselho de Deus, né? Então, exposição é muito mais relacionada a conteúdo do que método. Então, se ensina nos nossos próprios seminários como se fosse mais um método, e se passa rapidamente por cima, quando passa, né? Muitos alunos nem têm acesso de fato, o conteúdo da exposição bíblica nos seminários, e aí nós temos o problema crônico. Pastores que não pregam expositivamente, igreja que não é habituada, acostumada com exposição bíblica, né? Isso traz muitas consequências. Primeiro, desprezo pela metanarrativa, né? Desprezo pela unidade das Escrituras. Desprezo principalmente pelo Antigo Testamento. Isso traz como consequência também pessoas fracas, pessoas que não conseguem ter substância bíblico-teológica, né? Nós temos uma rejeição nos nossos dias à teologia, à instrução, né? Quando se fala de pregação expositiva, então, é claro que nós temos muitas deficiências naquilo que é apresentado como exposição bíblica, mas quando se fala em pregação expositiva, o pessoal fala, lá vem o pastor de novo, Deus, com Romanos, não aguento mais, né? Então, esse desprezo, ele é uma consequência natural das fragilidades que nós, a igreja evangélica, ela vem nutrindo, tirando o foco da suficiência, autoridade das Escrituras, colocando o foco nas experiências e no leitor, e aí o negócio só fica pior, né? Não tem como melhorar mesmo. Então eu concordo com o Packer. Packer foi muito feliz em nos dar essa realidade de ouvidos não expositivos, né? Pastor André, a questão da metanarrativa e das narrativas, né? O senhor também é pastor de igreja local e vai compreender o que eu estou falando também. Uhum. Os ouvintes são muito envolvidos em suas narrativas, né? Acho que todos nós, né? Como fruto da queda, é comum que nós estejamos
em algum momento, antenados às nossas narrativas, às nossas mazelas, os nossos sofrimentos, dores, passado, histórias de abuso, e o desafio da metanarrativa redentiva, mostrando um caminho melhor, mostrando um reino muito maior do que os outros reinos, mostrando a suficiência do senhorio de Cristo para as nossas vidas. E, assim, eu estava conversando com outro pastor aqui da igreja e falando, olha, isso é um desafio enorme que nós temos como povo de Deus no dia a dia, né? Porque te acorda na segunda-feira e vem uma avalanche de situações que envolve as nossas narrativas diárias, né? E essa redenção, essa cosmovisão tomando conta da nossa vida no dia a dia, é um desafio que só a graça nos ajuda, mas é um desafio real que o povo vive, né? É por isso que, às vezes, mensagens de autoajuda, coaches, ou qualquer outra coisa do tipo, parece que faz mais sentido para essas pessoas, né? E, infelizmente, isso, né? Por que você podia falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão de metas narrativas? Claro, sem dúvida. É bem pertinente sua pergunta, né? Bom, primeiro, nós temos a abordagem, a metanarrativa da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela tem ao menos 4 abordagens, né? A primeira, a clássica, aquela que é comum ensinar nos nossos seminários e talvez nos livros introdutórios de teologia bíblica, apresentar a abordagem clássica, que a abordagem clássica nada mais é do que aquele entendimento de que uma passagem ela precisa ser lida dentro do seu contexto, e em seguida é feita uma tentativa de traçar, então, o sentido, o tema teológico, né, o sentido teológico daquela passagem, com a conexão de todo o livro. Então, é o que nós chamamos de movimento de teologia, da ferramenta teologia bíblica, né? Essa abordagem é a abordagem clássica. Você pega uma passagem, estuda ela, essa passagem ela tem um assunto teológico, esse assunto teológico deve ser, então, conectado dentro da unidade do livro, essa unidade do livro deve ser conectada ao cânon em que se encontra, e assim sucessivamente, né? Então, essa abordagem é a clássica. As outras 2 abordagens é de tema central e de centro único, né? A abordagem de tema central, ela entende que existe mais do que um assunto teológico dentro de uma passagem, uma perícope, e esses temas devem, então, ser entendidos como uma corda que tem muitos fios, e esses fios são unificados em uma única linha, gerando, então, o assunto. E a abordagem de centro único, ela vai trabalhar, então, como todo o que está acontecendo dentro das Escrituras vai trabalhar em torno da glória de Deus na salvação através do julgamento, né? Quem desenvolveu muito bem essa abordagem de centro único é o Hamilton, eu esqueci o sobrenome dele agora. Gomes, não, Hamilton... Saiu, inclusive, pela editora Fiel, se não me falha a memória, o que é teologia bíblica. Hamilton, Hamilton... É o Hamilton Júnior, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ele desenvolve bem essa abordagem de centro único, ele estabelece, então, a glória de Deus como critério de toda a história das Escrituras, né, e isso desenvolvido entre salvação e julgamento, né. Bom, essas abordagens, todas elas têm muitas coisas boas, né, inclusive a própria abordagem clássica, ela é uma abordagem que o prego e a palavra, ele interage bem com essa abordagem, né, traçar assuntos teológicos na linha do livro e a linha do livro, então, o desenvolvimento dentro do cânon, né. Todavia, sua pergunta sobre metanarrativas e até comparando com as narrativas das pessoas, né, no mundo que nós vivemos, o que então essa abordagem metanarrativa faz? Ela trabalha essa abordagem clássica, ela pega aquele tema central
E ela argumenta, então, aquele tema não apenas dentro do livro Edocano, mas ela argumenta como arco metanarrativo, unificando a Antigo e Novo Testamento, continuidade e descontinuidade, e levando até a Jesus Cristo, né? Então, tudo está girando em torno do que Cristo, do assunto de Cristo, sua obra, sua vida, né? Então, essa perspectiva metanarrativa usa muito Lucas 24, 27, da qual eu interajo bem, né? É o que trabalhamos aqui também no Prega a Palavra, né? A junção da abordagem clássica com a abordagem metanarrativa, em que toda a escritura de Moisés, né? Quando Jesus, então, explica ali aos seus discípulos, no caminho de Emaús, que tudo que Moisés, a lei, os profetas falou a seu respeito, né? Então, seria exatamente isso. Então, o que nós estamos chamando de metanarrativo? Nós estamos dizendo que todo o conteúdo bíblico, ele está cooperando para desenvolver Jesus Cristo, sua obra, a sua vida, né? Tudo que diz respeito à redenção e à consumação de todas as coisas, a unidade de mostrar como Deus está em Cristo cumprindo esse propósito. Dito isto, pastor Michel, eu quero fazer aqui duas observações. A primeira, quando nós falamos então de teologia bíblica com perspectiva metanarrativa, nós estamos dizendo que a Bíblia ela tem uma história, que não é a nossa história, é a história de Deus. A Bíblia se compromete com essa leitura unitária de Antigo e Novo Testamento e ela exige ser tratada como um único livro, realçando o assunto que Deus determinou ali, promovendo o entendimento de que a Bíblia diz respeito a Deus, sua glória, seu poder, sua atuação na história. Não diz respeito à minha realidade, à minha vida, aos meus interesses, né? Então, como a teologia bíblica, nós temos o entendimento correto de que a Bíblia é uma fonte segura para todos os povos, para todas as épocas, para todas as pessoas, porque não diz respeito à minha história, diz respeito à história de Deus. Agora, como que eu pego, então, as minhas narrativas, né? e faço com que essas narrativas seja vista, observada dentro de uma perspectiva divina daquilo que as Escrituras ela está oferecendo. Bom, primeira coisa é que a minha narrativa ela precisa ser uma narrativa que está subordinada à narrativa do Evangelho. Uhum. A aplicação, né, nós falamos isso constantemente, quem é da área da exposição bíblica, né? As heresias, as maiores heresias ocorrem na aplicação. E por que elas ocorrem na aplicação? Bom, eu vejo dois motivos. O primeiro, falta de uma boa visão bíblica teológica sobre o que a passagem de fato está querendo promover dentro daquele contexto. O segundo é a tentativa de fazer aplicações diretas sem compreender exatamente o que Deus está fazendo naquela história, naquele momento, com o seu povo no contexto original, para depois ver como que aquilo tem uma aplicabilidade à minha realidade, né? Como eu vou contextualizar aquilo. Então, não dá para desconsiderar o fato de que a teologia bíblica ela é uma teologia prática, o que se conecta diretamente com as narrativas. Agora, não posso ter o pressuposto de forçar a minha narrativa a se enquadrar dentro daquilo que a Bíblia diz e modelar por meio de uma atualização, por meio de uma deturpação, uma revisão do que a Bíblia está dizendo, para que eu possa dizer, tá vendo? Isso diz respeito à minha realidade. Não, é a história de Deus, que Deus decidiu, ipsis literis, de Gênesis a Apocalipse, registrar por meio de revelação. E quando eu entendo o que Deus está fazendo lá, então, aí eu entendo o meu papel dentro do reino de Deus e submeto a minha história de acordo com a orientação bíblica, né? Então, essa tentativa de
alta sensibilidade com a audiência de fazer que a história deles, a narrativa deles, se adeque a uma perspectiva bíblica, é o que tem desconfigurado Deus e o caráter dele no meio evangélico. É o que tem mudado, né, a sua maneira de atuação, né? Então, Deus como esse paizinho que nunca repreende, sempre te entende, Deus como esse ser que sente pontos fracos quando você está envolvido, Deus que entende a sua história e a sua dor, né? É uma perspectiva de fazer com que nossas narrativas se sobreponha sobre a metanarrativa. E a metanarrativa está dizendo não. A Bíblia tem uma história, a história de Deus, e essa história sim diz respeito ao que Deus está fazendo em Cristo para chamar um povo para si, salvá-lo, justificá-los em Cristo e fazer com que esse povo viva até durante sua peregrinação como um povo eleito, um povo santo, um povo que anuncia as obras redentivas de Deus até que a consumação de todas as coisas aconteça. Isso é um desafio, tanto para o pastor se manter nessa linha, né? Porque as pessoas apresentam as narrativas no dia a dia e o ministério pastoral, entrelaçado com o púlpito, ele vai observando, né, essas narrativas. Nós fazemos visitas, são pequenos grupos, nós ouvimos pessoas no gabinete, então é muito tentador, né, tentar resolver as narrativas das pessoas e tentar deixá-las mais confortáveis de que tudo vai ficar melhor de acordo com os anseios de suas próprias narrativas, né? E o desafio também no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, aplicar a teologia redentiva em cada passo que a gente dá, porque a gente se pega também, muitas vezes, preso nas nossas narrativas. Sem dúvida. Não é assim? Eu acho que esse é o ponto que também está afunilando aqui para nós pastores, né, e líderes. Se não me falha a memória, eu penso que foi o Tom Alscott que escreveu no seu livro Amado Timóteo um quadro do que significa a palavra sã doutrina, né? A palavra exata e fiel, a palavra confiável, né? Ele usa ali em 1ª, 2ª Timóteo e Tito vários elementos da palavra da sã doutrina, né? Ela se opõe à falsa doutrina, ela ensina o padrão de vida para como o homem de Deus deve viver, ela rejeita aquilo que favorece os ouvidos, né, mas não é bíblico, não é correto, ela encoraja o servo de Deus a permanecer fiel, refutando aqueles que se opõem ao reto ensino, né? Paulo chega ao ponto de dizer em Tito, eu acho que Tom Alscott também faz essa conexão, né, de que eles devem ensinar aquilo que convém à sã doutrina, né? Então, sem sombra de dúvida, nós somos tentados a modelar o texto, impor os nossos pressupostos e fazer com que o texto se encaixe à nossa realidade, né? Nós temos essa herança, né, de Adão, de querer justificar o pecado, o erro, né, e se impor sobre, querer que o texto se amolde à nossa realidade. Todavia, quando o pregador, o intérprete, o estudante, o membro da igreja, ele tem um compromisso com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, então o que o Tom Alscott falou sobre sã doutrina, de fato, é um marcador importante para guiar e conduzir os passos. Se nós entendemos que a sã doutrina, a palavra de Deus é a sã doutrina, então nós queremos que ela floresça. Nós devemos querer que ela modele nossa vida. Nós devemos desejar que ela guie os nossos passos, né? Esse é um valor
de compromisso muito significativo nos nossos dias, e poucos pastores líderes, e muito menos a igreja está disposta a assumir, porque envolve muitos prejuízos, né? Envolve perdas de famílias, pessoas, muitos atritos, envolve uma série de consequências que muitas vezes é mais fácil solapar isso aí e tocar a vida sem problemas, né? Então, bem colocado, bem observado. Outra coisa também que a gente podia falar hoje, tem tanta coisa, mas vamos tentar pegar esses pontos cegos, né, do dia a dia. O ensino da prática diária da teologia redentiva, né? Eu acho que é muito importante para nós pregadores expositivos, que somos pastores também, instrumentalizarmos o nosso povo acerca da aplicação diária daquilo que nós estamos pregando e ensinando. Por exemplo, o uso dos meios de graça, como a meditação, para que aquele princípio redentivo que está em cada sessão textual, que elas estão sendo alimentadas domingo a domingo, que aquilo que essa meditação como meio de graça possa reforçar essa metanarrativa no dia a dia delas, onde as narrativas elas puxam com mais força. Como é desafiador, hein, pastor André? Essa vida nossa de pregador expositivo, porque não se resume somente a ir ao púlpito e expor o texto, né? Não, é um trabalho muito árduo, muito árduo. Bom, nós temos algumas ponderações para fazer aí nesse aspecto, né, de fato. Vamos pensar na aplicabilidade disso, né, a teologia bíblica como um fator de reavivamento, então, dos púlpitos brasileiros. Primeiro, a teologia bíblica, ela tem um potencial, pastor Michel, de encorajar os crentes a direção e compreensão do que a palavra de Deus está dizendo como uma mensagem unificada. Isso gera uma aplicabilidade da passagem coerente. Nós podemos ler, por exemplo, uma genealogia que aparece lá em Ruth, capítulo 4, né? E ver que aquilo diz respeito não apenas a uma informação de nomes. Quando o autor chega ao término de Ruth 4 e ele fala, né, que os homens da cidade, junto com as mulheres, falam para Boaz, que essa mulher que está entrando na tua casa, que ela sozinha edifique a casa de Israel como a Raquel e Lia edificaram, e que os filhos que você tiver dessa mulher, que seja semelhante ao filho que Judá teve de Tamar, que foi Pérez, né? Bom, no final de Ruth, aparecem esses nomes lá. O que o autor está querendo fazer, né? Ele está querendo mostrar para nós que o plano redentivo de Deus, a preservação da semente do povo dele, está sendo mantida ali no livro de Ruth, de forma que o povo, a audiência original, ela poderia ouvir aquele texto e saber que aquela história, apesar do caos que eles viviam, que era o período de juízes, um período de pessoas imorais, quebrando o pacto, as alianças com Deus e menosprezando o Senhor, Deus estava preservando a história. Isso diz respeito à realidade do povo, à nossa realidade. O caráter de Deus na história, de ver que o nosso Deus é um Deus que levou o seu propósito adiante, preservou passo a passo a história da redenção, né? Então, a teologia bíblica ela tem esse potencial de nos encorajar a entender a direção do texto, a compreensão do texto, e não apenas isso, a aplicação desse texto à nossa realidade. Paul Rose, em seu livro Teologia Bíblica e a Totalidade das Escrituras, é um livro que não tem traduzido aqui em português, mas ele estabelece alguns argumentos muito interessantes, como esse processo de aplicabilidade da teologia bíblica deve funcionar
em um processo de revitalização, de entendimento do leitor e compromisso do pregador, né? O primeiro argumento que ele utiliza é que a teologia bíblica, uma teologia bíblica canônica, ela requer uma leitura e um entendimento unitário do Antigo e do Novo Testamento. Veja, você está dando ao povo a possibilidade de eles valorizarem a exposição bíblica. Então, quando o Packer, na sua pergunta mais cedo, fala dos ouvidos não treinados à exposição bíblica, a teologia bíblica ela pode ajudar com isso, porque a teologia bíblica está realçando o valor da unidade das Escrituras. E o que é pregação expositiva, se não poder fazer isso de forma sistematicamente e permanente, dando todo o conselho de Deus, a dieta necessária para o povo de Deus daquele assunto, do livro ou do todo o conteúdo daquele livro, né? Então, nós temos a teologia bíblica como um processo de revitalização, sim, para pastores e para ovelhas, né? Ver essa leitura unitária do Antigo e do Novo Testamento e aplicando essa realidade, aquele assunto, aquele compromisso dentro do seu contexto, de acordo com o seu gênero literário, a nossa realidade. Segundo, eu acho que nós temos um divisor de águas aqui que poderíamos explorar bastante, né? Paixão pela autoridade e suficiência das Escrituras. Isso é algo que precisa ser resgatado no nosso povo. Isso é algo que precisa ser resgatado com os nossos pastores. Recentemente eu vi um artigo que eu acho que saiu pelo Voltemos ao Evangelho, se não me falha a memória, de que 51% de pastores entrevistados em mais de 1.000 nunca leram a Bíblia por completo na sua jornada até aquele momento, né, ministerial. Veja, nós não temos um problema de paixão pelas Escrituras apenas no nosso povo. Os líderes das nossas igrejas, eles estão menosprezando essa parte privada das Escrituras, né, de exercícios espirituais, né, de entendimento bíblico da importância das Escrituras para a vida pessoal e para a vida ministerial, né? A vida ministerial ela é secundária à vida pessoal, né? Paulo dizendo a Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina, né? Evidentemente ali envolve muitos aspectos que poderia ser atrelado até dado o contexto, a sua saúde, mas o cuida de ti mesmo é abrangente, né? Ele, de fato, é como a palavra de Deus deve ser manejada pelo obreiro, né? Como o obreiro deve ser capaz de lidar adequadamente com a palavra. Então, a teologia bíblica, ela promove esse amor pela autoridade e pela suficiência das Escrituras, né? A teologia bíblica, ela também nos dá uma correção de foco. Ela vai anular, na verdade, né? Eu ia dizer aqui menosprezar, mas na verdade ela vai anular qualquer tema que não seja bíblico, né? Então, vitória, sucesso, autossuficiência, prosperidade, curas, né? Não que Deus não seja poderoso para fazer isso com o seu povo, mas a teologia bíblica, se unifica a história em uma mensagem, em um tema, esse tema, então, ele se torna a régua pela qual a igreja, o povo de Deus, ele está sendo desafiado a viver, né? Sem menosprezar os temas menores, mas sempre olhando para o tema maior. Então, faz sentido o que Mark Dever estabelece, né? Lemos, cantamos, oramos e proclamamos a palavra, né? Esse é o alvo da exposição bíblica. Bom, isso promove compromisso, fidelidade, isso promove robustez, né? O povo de Deus, então, aprende a ter na palavra de Deus o seu guia confiável, a sua fonte de relacionamento com Deus, o conhecimento sobre o caráter de Deus, tudo provém das Escrituras. Então, essa pergunta que você fez, ela é importante porque nos mostra o propósito, o compromisso da teologia bíblica e o encorajamento para revitalizar púlpitos, revitalizar nossas vidas como ovelhas, né, e nos fazer amar e servir melhor o Senhor e o povo dele.
Muito bem. Uma última questão é sobre as leituras ideológicas, né? Que é Uhum. outra tentação que o povo corre, né? Que passa pela mente do povo, não só do povo, mas dos pregadores, né? Você pega as narrativas lucanas, por exemplo, né? Se não Aham. tiver uma leitura atenta, com conexões seguras, a própria teologia da libertação é mestre em fazer isso, né? Algumas Uhum. teologias latino-americanas e até a própria TMI, né? Uhum. Uhum. Começou dizendo que não era a teologia da libertação, mas depois de um tempo saiu do armário, Bem-vindo ao mundo moderno, né? saiu do armário e coisa e tal. Ah, a teologia bíblica como antídoto, né, a essas leituras ideológicas, essas leituras que coloca homem e mulher em oposição, que cria divisão de classes entre ricos e pobres, entre brancos e negros, e fale um pouco sobre essa outra questão atual que a teologia bíblica nos previne em relação a isso. Bom, essa pergunta é aquela. Nós temos o campo de hermenêutica, ele é um campo vasto, né? As novas hermenêuticas, elas existem porque há um desprezo eu volto a dizer, né? Tudo está girando em torno da autoridade e suficiência e inerrância das escrituras, né? Então, há um desprezo. Você desloca o campo da interpretação do sentido e da autoridade do texto, isso vem para o leitor, e naturalmente volta aquelas ideias de narrativas, né? Como as nossas narrativas elas vão se sobrepondo dentro da metanarrativa, né? As pessoas, né? A gente está tendo um monte de novas hermenêuticas, né? Hermenêutica feminista, hermenêutica da minoria, hermenêutica homossexual, hermenêutica, enfim, o negócio é amplo É demais, vasto. né? É vasto. O que a teologia bíblica ela se propõe a fazer? Primeiro, manter os nossos olhos presos à autoridade do texto. E essa autoridade, ela não é uma autoridade pontual, ela é uma autoridade unificada, né? Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para correção na justiça, para fazer com que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado e apto para toda boa obra, né? É por isso que logo depois dessa declaração nós temos a 2 Timóteo 4, isso está lá em 3, 16, 17, mas em 2 Timóteo 4, 1, não resta outra coisa a não ser pregar diante de Deus, de Cristo Jesus, em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. O quê? A palavra de Deus, inerrante e infalível, né? Evidentemente, em ciclos em que a autoridade das escrituras não é, de fato, assumido, a inerrância das escrituras não é, de fato, assumida como um compromisso, evidentemente, essas teologias, elas ganham escopo, né? Elas vão ganhar escopo, e tudo começa assim, né? Eu vi uma pequena frase, nem sei de quem é a autoria, né? Mas eu acredito que foi algum pastor, talvez Josemar Bessa, que colocou nessas frases de cartaz aí, recortes de internet, de Instagram. Cuidado com as pequenas heresias, né? Os homens, os bichos, os animais que mais matam são os mosquitos, não são os elefantes. Então, aquilo que é pequeno é que, de fato, vai gerar um problema significativo. O que eu estou querendo dizer com isso, pastor Michel? Bom, você pega, por exemplo, coisas relacionadas a TMI, né? Se começa com uma roupagem boa, né? Como você disse, saiu do armário, né? Não, porque somos crentes e como os crentes devemos fazer as boas obras, né? E isso vai ganhando forma e modelo interpretativo, né? Você vai assumindo a maneira como você interpreta a Bíblia.
É uma hermenêutica missional? É uma hermenêutica TMI? É uma hermenêutica de minorias? É uma hermenêutica feminista, né? E aí, como que se começa? Se começa assim, olha, gente, espera aí, estamos chegando à conclusão aqui de que se você não fizer boas obras, você não está pregando o evangelho. Você não está vivendo o evangelho. Boas obras são o evangelho. E isso vai se assumindo, né? Vai se progredindo ao longo da história. A teologia bíblica, ela é aquele farol seguro que está dizendo: voltem os olhos para o que as Escrituras diz. Voltem os olhos para a autoridade da palavra de Deus, né? Voltem os olhos para aquilo que as Escrituras de Gênesis e Apocalipse estabelece, né? Então, nós temos alguns aspectos, né? Por que nós queremos educar e ensinar o povo de Deus com boa teologia, né? Você quer ver aonde isso vai repercutir? Pastores que dizem assim, eu não sou teólogo. Como não é teólogo, né? Ao pregar, você está fazendo teologia. Certamente não é uma boa teologia, mas você está fazendo teologia, né? Mas quando ele está preso a uma perspectiva bíblica teológica, teologia bíblica, de fato, que está gerando uma unidade de pensamento, com ferramentas da exegese, do compromisso do sentido do texto, do que o autor está dizendo, a aplicabilidade disso. Quando isso tudo é visto, o que nós temos? Nós temos desdobramentos dizendo a teologia bíblica ela vai promover alegria e crescimento espiritual. Ela vai nos ajudar a cumprir a nossa missão, a fazer discípulos, ensinando toda a verdade, conforme Mateus 28. Ela vai nos dar condições de vivermos em unidade e amor com o povo de Deus, né? Foi Paulo que disse lá em 1 Timóteo, capítulo 1, que a má doutrina destrói, enquanto a boa doutrina preserva. Ela vai nos dar questões de vida e ética, né? Então, ela corrige muito das nossas posturas, né? A teologia bíblica. As pessoas, geralmente, fazem um certo divórcio entre o que é ser crente e o que a palavra de Deus diz. Então, eu sou crente e posso fazer isso, eu sou crente e posso fazer aquilo, eu sou crente e vivo assim, Deus me entende, né? Não, a teologia bíblica trabalha para corrigir isso, lembrando o povo de Deus do que a palavra de Deus quer promover piedade, promover entendimento doutrinário, enquanto nós mantemos os nossos olhos na metanarrativa, né? Sabendo que o nosso alvo está no desenvolvimento progressivo do que Deus está fazendo em Cristo, fez e continua fazendo até a consumação de todas as coisas. Então, pastor Michel, essa pergunta aí é a pergunta de ouro, né? Como nós podemos corrigir nossas práticas, como nós podemos corrigir nossa conduta. A teologia bíblica, ela está aí para isso. Ela pode nos ajudar, na verdade, ela nos ajudará a isso, né? O problema é que nós menosprezamos, né? O problema é que nós não escutamos pregação, nós não lemos a Bíblia, nós não refletimos sobre o que a palavra de Deus diz, o caráter de Deus, nós não conhecemos o Deus da palavra e a palavra de Deus. Né? Muitos evangélicos conhecem o Deus de ouvir falar, né? Me falaram, mas não têm nutrido essa vida com o Senhor em sua palavra, e isso tem gerado todos esses transtornos aí. Parece que a gente tem um trabalho enorme pastoral, né? Que começa no púlpito, que é o principal trabalho, é o principal meio de graça, né? E esse trabalho continua, né? Através daquilo que a gente vai observando nas visitas que fazemos, nos pequenos grupos que dirigimos, nas reuniões extra adoração pública, vamos dizer assim, onde a gente observa, às vezes, né? Pessoas que às vezes nós estamos pregando expositivamente há muito tempo para elas, e às vezes elas soltam algumas pérolas que na visita a gente se surpreende muito. Já parou para pensar sobre isso? Sim. Você está visitando uma pessoa? Eu tenho boas histórias sobre isso. Você está visitando uma pessoa, uma família, e
Você fala, cara, essa família está ouvindo aqui o evangelho há tantos anos. E de repente você ouve um membro ou outro da família ali soltando algumas pérolas. E isso já aconteceu comigo. De repente, um filho de algum irmão manifestar as questões de teologia feminista e coisa e tal. Então, o trabalho que começa no púlpito, e é o principal trabalho, ele se estende, né? Por isso que o púlpito ele precisa ser é, ter uma característica pastoral, né? Então, E é um desafio enorme, né? Porque a gente vai identificando que, puxa, a teologia dessa pessoa não está tão fechada assim com a história da redenção. Como assim a narrativa dela tá puxando mais do que a metanarrativa, do que a redenção? E é um desafio essa junção, né, de pregação, discipulado, pregação e o pastorado diário, né, para a gente identificar se realmente o evangelho está ali pulsando nos ouvintes, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu li há uns um ano e pouquinho atrás aquela obra magistral do Joel Bick, Uhum, Pregação Expositiva. Saiu pela Fiel, é um uhum, livro bem. E ele diz o seguinte: olha, pregação é teologia aplicada. É uma defesa sobre a aplicação da boa teologia, né? E é um livro formidável. Isso deve realmente fazer com que o pastor ele tenha um compromisso, né? O pastor ele precisa ter uma definição muito clara na sua mente, em seu coração, em relação à sua convicção de pastoreio. E isso deve vir das Escrituras. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que ele se comprometeu em falar a verdade e se comprometeu em entregar a própria vida, se for necessário, pelos irmãos de Tessalônica. Uma filosofia de ministério, ela deve contemplar essa realidade. O compromisso com a verdade, com toda a verdade, com todo o conselho de Deus, e um compromisso com o povo de Deus. Pastoreá-los e edificá-los, né? Antes, Paulo tinha dito já em Colossenses, né? Me esforço para que todos cresçam, até que Cristo seja formado em vocês. Então, esse é o alvo, né? E, pastor Michel, isso só é possível fazer com uma boa teologia bíblica. Se não tiver teologia, as pessoas elas ficam perdidas, né? O irmão está falando das experiências aí. Eu vou contar rapidamente uma que eu tive recente, há 2 meses atrás. Eu caí, eu não sabia se eu caía para trás ou se eu ficava. Fui tomar um café com em uma visita de uma família que há muitos anos vive na igreja, e estava o marido, a esposa e a filha ali por volta de 22 anos, grávida, né? E no meio do café, a mãe daquela pessoa virou para mim e falou assim: pastor, repreenda minha filha, ela está em pecado, né? Então, na minha mente, o que veio? Aconteceu algum problema aqui, a gravidez é... Falei, olha, mas como que eu posso ajudar, né? E aí eu fui entender a história. A mãe falou assim: é porque ela está grávida, Deus deu um nome para pôr o nome da filha dela, ela se recusa a pôr esse nome, e ela quer pôr um nome que não foi o nome que Deus deu. Olha, que interessante. Então, fala para mim, me arrependi de ter perguntado, né? Fala para mim qual é o nome que você vai pôr, Laís, e qual o nome que Deus deu? Eva. Como você sabe que Deus deu? Por que você sabe que Deus deu e você não quer pôr? Porque eu acordei, eu tive um sonho com aquela música Minha Pequena Eva. Eu estou falando de uma família que está há alguns anos na igreja, né? E falei para minha mãe perguntou: você foi dormir sonhando, pensando nessa música? Não. Então é Deus que está falando com você, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Meu A Deus. gente pastoreia, sabe o quão comum essas coisas aparecem, né? E uma boa teologia bíblica, um bom compromisso, né? Uma boa teologia bíblica que se compromete com a suficiência das Escrituras, sua autoridade. E esse amor pelo povo de Deus, eu não tenho dúvida que é o que a igreja contemporânea necessita, para que a gente possa permanecer marchando
nesses dias tão desafiadores que nós vivemos. E para a gente encerrar, assim, a necessidade que a gente enxerga também, quando a gente fala de teologia bíblica, nós, como pastores, estarmos comprometidos a isso. Mas também, o que você falou, né, essas experiências horríveis que a gente vive quando a gente vai ficar mais perto das pessoas. Mas o compromisso também dos ouvintes. Às vezes a gente culpa muito os pastores, mas o compromisso, ele é duplo, né? É do pastor, do expositor e do ouvinte também. O ouvinte tem uma responsabilidade, porque às vezes ele está sendo bem alimentado. Sim. A teologia histórico-redentiva está sendo ensinada na IBD, está sendo ministrada no púlpito, o ministério pastoral está funcionando em torno disso, em torno da glória de Deus revelada em Cristo. Mas no dia a dia as pessoas precisam assumir um compromisso real com essa grande história, com essa história maior. Se não houver esse compromisso também, se as pessoas tiverem uma certa preguiça de aplicar isso, né, no dia a dia, fazer a lição de casa, né? Exato. Tem muita pregação boa, tem muito pastor bom pregando, como o irmão bem colocou, né? Comprometidos com uma hermenêutica histórico redentiva, né? Ele trabalha, ele desenvolve excelentes pregações, não apenas na compreensão do texto, mas ele amplia essa compreensão dentro da narrativa, da metanarrativa, da história da redenção, e conduz as pessoas até Cristo, aplica corretamente aquela mensagem, né? Tem muitos pastores bem comprometidos, né? E tem essa dupla responsabilidade, sem sombra de dúvida. E aqui eu acho que eu até faria um apelo para aqueles que estão nos ouvindo, né? Pastores, líderes e também ovelhas que não têm um cargo, uma função dentro da igreja no que diz respeito a ensino, pregação, mas eu faria um apelo para que eles não desprezassem a boa e verdadeira teologia bíblica, né? A vida deve ser moldada pela teologia. Nós informamos as nossas condutas de acordo com a teologia. A pregação deve ser contornada pela boa teologia. A evangelização não tem razão de ser sem a teologia bíblica, né? Tudo diz respeito à teologia bíblica. E nós menosprezamos, nós, de fato, nos afastamos muito dessa realidade de enxergar a Bíblia como uma unidade de pensamento, a história de Deus, com aplicação bem condizente para a nossa realidade, para a nossa vida, e isso deve ser resgatado, né? Pastores e ovelhas precisam. Tem muito pastor fazendo bom trabalho, mas a ovelha despreza os ensinos e a pregação do pastor. Tem muitas ovelhas com sede e os pastores estão perdidos, fazendo uma barbárie aí nos púlpitos das igrejas, né? Se a gente conseguir achar o caminho e resgatar isso, certamente todo mundo ganha. O povo de Deus é edificado, Deus é glorificado, o não salvo será evangelizado adequadamente, a glória de Deus se manifestará no meio do povo dele, não tenho dúvida disso. Maravilha. Olha, eu queria agradecer esse tempo precioso que a gente teve aqui, né, fazendo essas pontes para o dia a dia, a restauração do púlpito, a responsabilidade do pregador, do ouvinte, e dentro desse tema, né, da teologia bíblica como método interpretativo e do reavivamento dos púlpitos brasileiros. Pastor André, fale um pouco sobre o Pregue a Palavra, os nossos irmãos que estão acompanhando no YouTube, o que o Pregue a Palavra de cursos, quais são as possibilidades que as pessoas que estão aqui têm de treinamento, seja presencial ou online. Legal, obrigado por essa oportunidade. O Ministério Prega a Palavra, ele é um ministério que foi desenvolvido dentro do contexto da igreja,
né, justamente para levar treinamento e capacitação para pastores e líderes para essa realidade que é a maior necessidade hoje, né, um púlpito saudável, em que a palavra de Deus esteja no centro da igreja, governando a igreja, modelando a maneira como nós pensamos em todos os aspectos da vida comunitária e assim sucessivamente, né. Trabalhamos por encontros, temos grupos espalhados pelo Brasil inteiro e entregamos um currículo que perdura por 4 anos, sendo 2 encontros por ano, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, aplicando ferramentas de interpretação para melhor entender e compreender o texto e aplicá-lo à vida da realidade da igreja e à própria vida pessoal e ministerial, né? Então, trabalhamos com esse foco, com o foco de resgatar a palavra de Deus nos púlpitos, promovendo mudança de mentalidade, promovendo compromisso com as Escrituras, né, e promovendo a edificação por meio da pregação fiel para o povo de Deus. O Prega Palavra está presente praticamente em todas as capitais, estamos espalhados aí com quase 70 grupos dentro do Brasil, 9 fora do Brasil. Temos também um curso de pós-graduação em pregação expositiva e foco em teologia bíblica, que acontecem aqui na PIBA e online, e no formato EAD. Tá bom? Temos o blog Prega Palavra e o blog Mulher da Palavra, que são mecanismos, ferramentas para apoiar e ajudar pastores, líderes, as esposas, as irmãs que estão cooperando junto com esses irmãos e ministérios, para que melhor se sintam municiados aí para a grande tarefa de cooperação do reino e serviço da igreja. Então esse o site é o pregueapalavra.org.br. pregueapalavra.org.br. Exato. Maravilha. E o Racho York foi uma benção aí, né? E o Racho York foi uma benção. Ele será o preleitor... não aconteceu ainda, né? Ainda não. Fale um pouco aí da conferência também com o Racho York. Será na última semana de outubro. Todos os anos nós oferecemos um congresso em exposição bíblica, onde escolhemos um livro da Bíblia para mostrar a importância da exposição bíblica e conectamos ferramentas a esse livro, né, para apoiar melhor pastores e líderes. Então, esse ano estudaremos Salmos. O pastor e doutor Racho York, ele estará aqui conosco. Ele é o detentor da cadeira de pregação da escola teológica lá do Southern, o Seminário do Sul, nos Estados Unidos. Conectaremos a essa visão de exposição em Salmos, aconselhamento bíblico, teremos alguns outros pastores e irmãos aqui. Última semana de outubro, aqui em Atibaia, no Hotel Campestre. Maiores informações também você encontra no nosso site. Será de terça a sexta-feira, exposição bíblica em Salmos com o Dr. Racho York. Maravilha. Ele é uma pessoa muito solícita, né? Teve uma experiência no Brasil, acho que ele nasceu no Brasil, foi em Manaus? Ou não? Foi criado em algum momento, né? Eu acredito que ele foi criado em Manaus. Se não me falha a memória, os pais dele teve alguma influência, alguma igreja lá que foi desenvolvida junto com outros missionários norte-americanos. Ele é uma pessoa muito solícita, muito... Ele gravou aqui para nós na Academia de Expositor, e para a FTRB também. Ele é um cara muito simples, e ama muito o Brasil, né? Tem uma história muito estreita com o Brasil. Olha, eu queria agradecer ao pastor André Oliveira mais uma vez pela sua participação, e eu desejo que Deus abençoe o seu trabalho, sua família, dê fôlego para continuar firme no Prega a Palavra. Enfim, é muito bom a gente ter conversado aqui, e se Deus quiser a gente se encontre em outras ocasiões. Certamente. Pastor Michel, obrigado por essa oportunidade. Espero ter cooperado aí, abençoado aí o irmão e a audiência, porque foi muito produtivo e abençoador para mim. Amém. Um forte abraço, meu querido irmão. Deus abençoe, forte abraço, fique na paz. Valeu. Até mais, tchau, tchau.